Numa noite de confusão, acabei engravidando do meu meio-irmão. Lembro-me de há pouco tempo, à mesa do jantar, quando os pais nos pressionavam para nos casarmos e ele respondeu: já tenho quem goste. Fiquei tonta de desespero. Agora estou feita. Sou a amante. Na mesma noite pedi inscrição no mestrado no estrangeiro e marquei um aborto para fugir dali. Enquanto esperava que chamassem o meu número fora da sala de operações, alguém segurou o meu pulso. Meio-irmão, sombrio e obcecado, perguntou: és mesmo capaz de odiar-me tanto? Prefere abortar e fugir para o estrangeiro a contar-me. Querida irmãzinha, minha mãe casou-se em segundas núpcias com um magnata de Pequim. O namoro foi escandalosamente apaixonado e terminou no altar, sob aplausos de todos. Eu, claro, mudei para a nova casa. Na altura do casamento tinha apenas 3 anos. Era uma pestinha que nada recordava. Cresci na família Xi. O padrasto amava a minha mãe e, por extensão, mimava-me. Acabei por tratá-lo como pai verdadeiro e o seu filho como meu irmão. Quando éramos pequenos, ele era-me tão querido, mas, à medida que fui crescendo, afastámo-nos. Entristecia-me até descobrir que até irmãos de sangue se distanciam. Às vezes ainda me entristeço. Mas a vida não é perfeita e eu aceitei-o. De irmãzinha adorada, tornei-me numa simples parente. Mal me conformara com esse pensamento, ocorreu o desastre. Acordei na cama de Xixi, dorida de corpo inteiro. A fitar o teto. As memórias da noite anterior irromperam. Alguém me acalmava: bebezinho, não chores, e outras frases péssimas. Tapei os ouvidos, tentei ignorar, foi inútil. Quando me mexi, ele apertou-me nos braços. A voz sonolenta, o bebê acordou. Congelei, sem coragem de erguer a cabeça. Ele tem namorada, disse-o ele próprio. Na semana passada, almoçámos em casa. Os pais falavam do neto de 1 mês dos vizinhos Shen e, claro, desviaram o assunto para casamentos. Começaram pelo mais velho. A mãe perguntou: Xiaoxi, já tens 25, tens alguém no coração? Estávamos na sala, eu, desleixada no sofá. Jogava. O pai abraçava a mãe. Xixi respondeu: tenho. Acabei o nível do jogo, curiosa. Quem é irmão? Conheço. Ele lançou-me um olhar e calou-se. Insisti: quem é? Como conseguiste manter segredo? De repente, ele zangou-se: quem é a minha namorada não é da tua conta. Fiquei emburrada. O rapaz irrita-se comigo por causa do assunto. Mas agora apercebo-me, a mão dele é demasiado atrevida, escondida no seu peito. Não me atrevo a mexer-me. Pela posição, ele não consegue ver-me. A voz dele, sonolenta: bebê, ainda é cedo, o quê? Ele pensa que sou a namorada. Se levantar a cabeça, estou perdida. Antes que ele se erga e me veja, virei-me depressa e enfiei a cara na almofada. Perguntou ele, divertido: gostas assim? Aproximou-se. Diz, irmão, querida, não posso. Como são vocês, namorados? Ele riu, estás envergonhada, e acariciou-me a cabeça. Eu, abafada: vai-te embora. Ele suspirou: vou preparar o almoço. Descansa mais um pouco. Depois chamo-te. Bang, a porta fechou-se. Saí aos trambolhões da cama. As minhas roupas estavam rasgadas. Abri o guarda-fatos. Só roupa masculina, nem uma saia. Talvez haja um closet feminino no outro lado. Mas não tenho tempo. Vista-me com uma camisa dele. Ele tem 1,89 metros. Eu 20 centímetros menos, pareço uma criança vestida a rigor. Arregacei as mangas e as pernas das calças. Recolhi os pedaços rasgados do meu vestido e saí de lá de 4 e rastejando. Quando finalmente cheguei à saída do condomínio, soltei um longo suspiro de alívio. Estava livre. Mesmo que Xixi descobrisse que, na noite passada, não tinha sido a namorada dele, dificilmente imaginaria que fui eu. Assim, o nosso laço fraternal ainda teria salvação. A caminho, entrei numa loja de roupa feminina, troquei de roupa e só depois voltei para casa. Assim que entrei no meu quarto, deitei-me na cama macia e rolei de alívio. Desde ontem à noite até altas horas da madrugada não tinha dormido. Depois, ainda tive aquela maratona física pela manhã, com a tensão finalmente aliviada. Pedi ao mordomo para não me acordar e dormi até ao início da tarde. Por sorte, os meus pais estavam fora em viagem e ninguém me chamou para as refeições. Esfregando os olhos, desci as escadas para pedir à cozinheira que me preparasse alguma coisa. Quando olhei para baixo, vi Xixi parado no patamar inferior. Ele ergueu os olhos, varreu-me de cima a baixo e disse, num tom casual: já acordaste? Lembrei-me imediatamente da manhã em que ele me dissera: bebê, já acordaste? E logo depois, 2 horas de exercício físico intenso. Instintivamente, recuei um passo. Irmão. O olhar dele estava escuro e impossível de decifrar. Forcei uma expressão surpresa. Que fazes hoje em casa? Ele tamborilou os nós dos dedos no corrimão de madeira. Adivinha? Como hei de saber? Mudei de assunto. Já almoçaste? Estou faminta. Se ainda não comeste, digo à cozinha para fazer por mais um. Só agora vais almoçar? Perguntou ele. Menti sem pestanejar, pois é. Ontem, quando cheguei a casa, reparei que me faltava um trabalho. Trabalhei a noite inteira para o terminar e dormi o dia todo. Ele sorriu de canto. Ontem à noite estiveste em casa a fazer trabalhos de casa. Exatamente. Está bem, disse Xixi, com um ar enigmático. Vamos comer então.
A minha querida irmã deve estar esgotada depois de uma noite inteira de esforço. Xixi raramente passava a noite no apartamento dele, agora, de repente, mudara-se de volta para casa. Supus que tivesse discutido com a namorada, afinal, um deslize daquele tamanho, era difícil não ser descoberto. Mordi a tampa da caneta e suspirei. Não sei quem é a minha cunhada, mas, desculpa lá, não foi de propósito. Está tudo uma confusão. Olhei para os trabalhos por concluir. Já estou no 4º ano, talvez vá para o estrangeiro. Viver debaixo do mesmo teto que Xixi, onde nos cruzamos a toda a hora. Se eu fosse a namorada dele, não suportaria. Felizmente, ele ainda não sabe de nada. Pesquisei várias universidades estrangeiras e candidatei-me a mestrados. As respostas ainda não chegaram, surgiram um pequeno contratempo. Hoje o jantar incluía pescado ao vapor, que costumava adorar, mas mal senti o cheiro a peixe, senti náuseas. Xixi serviu-me um bocado. Por educação, tentei comer, mas assim que o peixe tocou a língua, vomitei. Algo estava errado. Fiz as contas, desde o acidente. Passara-se 1 mês e meio e a minha menstruação, sempre pontual, não chegara. Levantei os olhos e encontrei o olhar de Xixi. Ele fitava-me, pensativo. Enjoaste. Apressei-me a remediar, o peixe hoje está demasiado fedorento. Ele levou um pedaço à boca. Acho normal. Menti de novo, o teu paladar é que está estragado. Xixi pousou os talheres, arrancou um lenço de papel e, com uma intimidade que me gelou, limpou-me delicadamente o canto dos lábios. Então o meu paladar é que está defeituoso. Eu até pensei que fosse. Enjoo de gravidez da minha irmãzinha. Os meus pupilos contraíram-se. Não pode ser. Uma única vez. A probabilidade é minúscula. À segunda reflexão. Não foi só uma vez, lembro-me de pelo menos 7. Impossível. Nem sequer tenho namorado. Tentei manter a calma. Não digas disparates, irmão. Ainda sou uma solteirona de nascença. Para o impedir de continuar, coloquei-lhe um bocado de peixe no prato. Tu adoras peixe, come mais, não desperdices. Enquanto ia servir-lhe outro pedaço, ele mordeu os meus pauzinhos, mastigou o peixe devagar e concordou. De facto, sabe bem. Mas, eram os meus pauzinhos. Levantei-me para ir buscar outros. Xixi falou outra vez, a minha irmã tem nojo de mim. Não é isso. Tentei ser delicada, irmão. Tens namorada? O rosto dele mostrou mágoa. A Mumu cresceu e agora detesta o irmão. Quando éramos pequenos, não era assim. Não te odeio, juro. Ele não respondeu. Tive de continuar a usar os pauzinhos que ele mordera. Inevitavelmente. Lembrei-me de memórias confusas. Os beijos dele, a gravata apertando os meus pulsos, empurrando-me contra a parede, beijando-me com fúria. Na altura também eu não tinha juízo. Fomos como 2 cães raivosos que se mordiam. Não posso pensar nisso. As bochechas e as orelhas ardiam. Baixei a cabeça e enfiei comida para dentro. Xixi serviu masinhas de frango com Coca-Cola. Come devagar, querida. Ninguém te vai tirar a comida. Ignorei-o. Quanto mais depressa acabasse, mais depressa fugia. Desliguei o telefone de takeaway e, cautelosamente, espreitei do quarto. Xixi estava fechado no quarto dele. A casa é grande, cada quarto tem um pequeno escritório. Normalmente, ele trabalha lá dentro, além das refeições. Raramente nos cruzamos. Confirmei que o corredor estava vazio e desci furtivamente. A meio da escada do 2º andar, a governanta avistou-me. Na mão trazia um saco com logótipo de farmácia. Senhorita, a encomenda chegou, gritou ela. Quase saltei. Pedi ao entregador que deixasse o saco escondido entre o relevado. Como foi parar às mãos dela? Apressei-me a descer e agarrei-lhe o saco. Examinei-o paranoica, parecia intacto. Selo de segurança por violar. Suspirei de alívio. Mal expirei. Ouvi a porta do 2º andar a abrir-se. Os passos de Xixi aproximavam-se. Voltar para o quarto significaria encontrá-lo cara a cara. Descer. Ainda não deram um passo quando senti a gola do pijama a prender. A governanta, discreta, desaparecera. Na escada só ficámos ele e eu. Mumu, que compraste? Perguntou ele, suave como seda. Farmácia Oriental. Estás doente? Aproximou-se, aparentemente casual, mas num gesto firme tirou-me o saco das mãos. O plástico estava bem selado. Não se via o conteúdo. Xixi rasgou a abertura. À tarde levo-te ao hospital. Segurei-lhe a mão, desesperada. Irmão, não podes mexer nas minhas coisas assim. Não o abras. Se o fizeres, vais ver o teste de gravidez. Os dedos dele pararam. Baixou a cabeça para me olhar e suspirou quase sem som. Devolveu-me o saco do takeaway e, passando a mão pela minha cabeça, disse: Mumu, aconteça o que acontecer. Podes sempre contar-me. Mordi o lábio em silêncio. Claro que não posso contar-te que te levei para a cama e que agora posso estar grávida. Que pesadelo. Senti-me no chão, olhando fixamente para as 2 riscas no teste. Puxei a instrução. Li cada palavra positivo. Não acredito. Lancei o teste fora e fui pesquisar freneticamente na internet. Dezenas de posts confirmavam. 2 riscas, é gravidez.
Por fim, encontrei um que dizia que o teste podia ter erro. Suspirei aliviada, era falso alarme, claro. Voltei para a cama e dormi. 2 horas depois, acordei em sobressalto, a tremer. Sonhara que a namorada, sem rosto, de xixi descobria a gravidez. Aparecia para me bater e eu levava uma surra. Levantei-me e procurei hospitais perto. Melhor confirmar. Com o relatório da ecografia na mão, senti a vida escorregar. A médica não levantou a cabeça. Vai querer ficar com o bebê? Não, não quero. Sala de planeamento familiar, à esquerda. A fila era grande. Agendei a cortagem. Quase todos tinham acompanhante. Eu estava sozinha. Saí do hospital como sonâmbula. O telemóvel vibrava. Mensagem de irmão. Mumu, queres camarão? Não. Lulas na chapa? Não. Batata em espiral? Estou na Rua das Iguarias, trago-te o que quiseres. Olhei fixamente para a palavra bebê. Quando cheguei à família Xi, era pequena. A mãe chamava-me bebê. Depois o pai e o irmão também. Quando cresci, todos mudaram para o meu nome. Só a mãe mantinha o bebê e raramente Xixi. Nunca achei estranho, mas agora ele também chama assim a namorada. Arrepiou-me. Nada, hoje sem fome. E irmão? Podes não me chamar bebê. Já sou grande. No topo do ecrã, a escrever, piscou meio minuto. Respondeu só, está bem. A cortagem era no dia seguinte. Ao entardecer, deitei-me no jardim. Na cadeira baloiçante. Uma brisa quente embalava-me. Senti algo tocar-me os lábios, murmurei, irmão. Uma voz grave, bebê, queres ir para o quarto dormir? Demasiado sonolenta. Respondi, braços fortes passaram por baixo das minhas costas e joelhos, erguendo-me. Abri os olhos, vi que era xixi e voltei a adormecer. Quando era pequena, ele sempre me carregava assim. Quando deixou? Talvez aos 19. Depois de uma festa do clube onde o levei. Depois dessa noite, ele esfriou de repente. Que pena, se soubesse, não o teria convidado. Abracei-lhe o pescoço inconscientemente. Irmão, porque deixaste de gostar de mim? Ele parou. Bebê, eu. Não ouvi a resposta, adormeci. Na manhã seguinte, desci a esticar-me. Xixi raramente estava na sala, segurava um papel, olhando para ele. Bom dia, irmão. Ele murmurou um gum e pousou o papel. Vem comer. Não posso. Antes da cortagem não posso comer nem beber. Vou receber anestesia. Ele lançou-me um olhar rápido, mas não insistiu. Vais sair. Daqui a pouco. Tens alguma coisa que queiras contar-me? Pensei. Ah, sim. Quero fazer mestrado no estrangeiro. Que universidade me aconselhas? Ficou em silêncio. Levantei os olhos e encontrei um olhar profundo. Escuro? Ficar em casa, respondeu ele. Nunca quiseste ir para fora antes. Antes não queria, mas agora, depois do acidente, não posso ficar sob o mesmo teto que ele e a namorada dele. Eles não sabem, mas eu sei. Além disso, a propósito, irmão, quem é a tua namorada? Nunca a vi, nem nos teus posts, nem em casa. Ele deu um passo à frente, o espaço entre nós desapareceu. Senti o leve aroma de folha de laranjeira amarga que ele usa. Já a viste? Sussurrou. A voz rouca. Bebê quer mesmo saber. Os meus olhos arregalaram-se. Fugi sem olhar para trás. Não quero saber. Não estava bem. Se não corresse, algo grave ia acontecer. Aguardo sentada no corredor do hospital. A cabeça em turbilhão. A noite do acidente, o bebê ofegante dele. O tenho quem goste na mesa de jantar. O armário vazio de roupa feminina. E esta manhã, o olhar escuro quando ele perguntou se queria mesmo conhecer a tal namorada. Mesmo eu. Lenta percebi, algo estava terrivelmente errado. Ele disse que a pessoa por quem ele tem sentimentos não será eu, pois não. Tapei o rosto com as mãos. Eu sou a irmã dele. A cirurgia já havia avançado para as 2 pessoas à minha frente. Em breve seria a minha vez. Apertei o vestido com força, sem saber o que fazer. As luzes da sala de operações apagaram-se. A pessoa que me antecedia entrou. Num acesso de nervosismo. Liguei e desliguei o telemóvel vezes sem conta. Xixi não me enviara sequer uma mensagem. Passei a mão pela barriga. O embrião era minúsculo. Não sentia absolutamente nenhum dos famosos pontapés. Levantei-me. Inspirei fundo e decidi ir à casa de banho lavar a cara. A água gelada bateu-me na pele e finalmente acalmei-me. Seja como for, já esperei tanto tempo. Vou fazer o aborto. Quem sabe se Xixi não estava apenas a mentir. Tomei a decisão firme e saí do lavabo feminino. Mal dera 2 passos, fui pressionada contra a parede. No segundo seguinte, alguém segurou-me a nuca e beijou-me à força. Abri os olhos bem grandes, Xixi fitava-me fixamente, como um lobo que acabara de avistar a presa. O beijo era inexperiente, sem técnica, apenas uma investida desenfreada. Empurrei-o, mas ele apertou-me ainda mais contra si. Quase sem ar, os olhos marejados por lágrimas fisiológicas, gemi, irmão, devagar. Ele soltou-me, mal recuperei o fogo. Voltou a apertar-me contra si. A ponta dos seus dedos pressionou com força o canto dos meus olhos. As lágrimas caíam uma a uma. Ao vê-las, em vez de parar, ele tornou-se mais brutal. Ao longe, o altifalante chamou o próximo número. Era a minha vez de entrar para a cirurgia. Xixi levou-me para um canto deserto e não me largava. Beijado até ficar sem forças, deitei-me mole contra o seu peito.
Só então ele me soltou. A voz dele, ainda rouca de desejo, era hipnotizante. Vais perder a tua cirurgia. Os dedos dele percorreram-me o rosto, da testa ao queixo. Preferes mesmo eliminar a criança a dizer-me a verdade, minha querida irmãzinha? De súbito, apertou-me o queixo. Boa menina, que castigo queres? Escolhe tu. A mente ainda em turbilhão, mal conseguia pensar, mas lembrei-me de dizer: foste tu que disseste que eu era tua irmã. Não sou tua namorada. Que direito tens de me impedir de fazer o aborto? Foi ele quem, desde o início, me rotulou de irmã. Por que razão agia assim agora? Quanto mais pensava, mais magoada me sentia e comecei a chorar. Enquanto chorava, passou um senhor idoso que, ao ver Xixi abraçar-me assim, consolou-me. Do que é que está a sofrer, minha menina? Não chores. Todas as doenças têm cura. O choro parou de imediato, afinal. Estava num hospital. Até os cantos, desertos, têm passantes. Enxuguei as lágrimas. Não é nada, obrigada, vovô. Puxei Xixi pela bainha da camisa. Vamos falar em casa. O senhor ainda insistiu. Que fique bem. Minha filha, não fiques triste. Acenei com gratidão. Obrigada, vovô. Quando entramos no carro, o motorista ergueu o vidro de separação. Dianteira e traseira tornaram-se dois universos privados. Xixi puxou-me para o seu colo. À força, tentei debater-me, mas foi inútil. O sentimento de injustiça voltou a crescer. Ele beijou as minhas lágrimas, desta vez sem aspereza, e acalmou-me com voz suave. Não chores, meu amor. Virei a cara para o lado, ignorando o Xixi. A partir das minhas palavras, compreendeu o que me atormentava. Cingiu-me pela cintura. Mumu, não tenho namorada. A pessoa que eu amo és tu. Bufou o nariz. Ainda a soluçar. Foste tu que disseste que eu era tua irmã. Ele pronunciara essa frase quando eu tinha 16 anos. Xixi tem uma beleza objetivamente perfeita e sempre foi extremamente gentil comigo. No liceu, quando me levava à escola ou jantávamos juntos, era inevitável atrair olhares. A minha colega de carteiro perguntou-me: quem é esse rapaz tão giro que almoça contigo? Mordi a tampa da caneta. Meu irmão. Irmão de sangue. Escrevi um 3 no caderno, sem levantar a cabeça. Não. Meio-irmão. Somos uma família reconstituída. Até esse momento, não nutria quaisquer sentimentos por Xixi. Depois, a minha colega maligna partilhou comigo o seu romance de eleição, cujo título terminava em um V1. Pseudo-incesto. Achei estranho. Raramente via livros que mencionassem um V1 no próprio título. Naquela noite, abri o ficheiro por curiosidade e, a partir daí, o meu horizonte expandiu-se perigosamente. Quando ainda não somos maduros, somos facilmente influenciáveis. No dia seguinte, tudo em Xixi me pareceu diferente. As mãos, compridas, ossudas, dedos finos, os 8 músculos definidos que, no ginásio, se insinuavam quando erguia ligeiramente a t-shirt, as pestanas que, ao explicar exercícios, se moviam como asas de borboleta. A sua voz era suave, entendeste? Linhas auxiliares, parábolas, não percebi nada. Só o observava. Baixei a cabeça. Não. Explicou de novo. Continuei sem perceber. Desta vez, a mente enchia-se apenas com a sonoridade grave e magnética da voz dele. Sou viciada em vozes. Ele insistiu. Vamos lá, faz o exercício. Ainda sem saber, fiquei a olhar para o enunciado. Xixi alertou. Concentra-te. Não te distraias. Explico só mais uma vez, se não conseguires, perdes o dinheiro de mesada da semana. Espetei os olhos no papel, pela mesada, esforcei-me ao máximo. Consegui fazer metade, mas não terminei. Desanimei. Xixi passou a mão pelos meus cabelos. Estás a fazer muito bem, baby. Não fiques triste, o problema é difícil. Baby? Ai, não podias chamar-me baby. A cabeça encheu-se logo de pensamentos indecentes. Xixi é 4 anos mais velho. Não sei disfarçar emoções, os meus comportamentos estranhos não lhe passavam despercebidos. Numa tarde de fim de semana, depois de terminar os trabalhos de casa, ele levou-me à cidade para nos divertirmos. Fomos ao parque de diversões e depois de andarmos em tudo o que havia, ele comprou-me um balão e uma peluche, coisas só para crianças. Não sei o que me deu, mas perguntei-lhe: irmão, por que tratas-me tão bem? Pareceu estar à espera da pergunta. A Mumu é a minha irmã. Para mim, tu serás sempre a menina que não cresceu. Se não te trato bem a ti, a quem é de tratar, na altura. Senti vagamente que algo estava errado, mas não conseguia precisar o quê. À noite, descobri que alguém mexera no meu telemóvel. Dava para perceber que essa pessoa não revistara a minha privacidade. Apenas apagaram um ficheiro, o romance com o sufixo, um V1, pseudo-incesto. Tapei o rosto com as mãos e enterrei-me na manta. Nem precisava de adivinhar quem fora. Aquela torrente de pensamentos sobre o Xixi prolongou-se, intermitente, durante um ano. Depois, no 3º ano do secundário, a pressão de vestibular era tão grande que não sobrava espaço na cabeça para fantasias. Naquela altura, para mim, o Xixi já não era irmão, nem objeto de devaneio. Era apenas um excelente professor particular gratuito. Nada era mais importante do que estudar. O intervalo ajudou. Na faculdade, conheci toda a espécie de pessoas. Amadureci e deixei de ser influenciada por um simples romance.
Regressei à normalidade e voltei a vê-lo como irmão. Só que, de repente, o irmão começou a ignorar-me. O motivo provável foi o jogo de um jantar de clube. Tirei desafio e o conteúdo era: declara-te ao primeiro rapaz à tua esquerda. À minha esquerda estava o Xixê. Como era um evento informal, todos conheciam e os familiares e amigos também já tinham sido vistos várias vezes, o desafio não era nada escandaloso. Se eu recusasse e bebesse o sumo de melão amargo como castigo, pareceria que estava a encobrir algo. Os membros sabiam que o Xixê era meu irmão. Alguém brincou: Liang Mu, que sorte a tua. Se fosse ao rapaz à direita. Eu queria vê-la dizer isso ao presidente do clube. Gozou outro. O presidente riu-se: vai-te lixar. Todos olharam para mim. De repente fiquei nervosa. Aquela paixoneta estranha do secundário assomou de novo. Em frente a toda a gente. Disse ao Xixê: gosto de ti. Ele respondeu sem hesitar: também gosto de ti. Ui, irmãos unidos, sem sal, alguém protestou. Queremos drama. Rapidamente mudaram de jogo. Eu, porém, fiquei a olhar para o perfil dele em transe. Ele virou-se: irmãzinha, concentra-te no jogo. Raramente me chamava irmãzinha. Amarrotei todos os pensamentos confusos e continuei a ser a boa irmã. Depois, ocorreu o acidente. Se não tivesse aquele vestígio de sentimento estranho, ao acordar ao lado do meu irmão ter-me desfeito em pranto. Em vez disso, para esconder a confusão, decidi fingir que era normal. Só então percebi que aquelas ideias malucas, desde o secundário, tinham sido suprimidas, mas nunca desapareciam. Pensava que estavam domadas, afinal, não estavam. E agora o irmão dizia que tinha namorada. Eu devia manter o papel de irmã. Quando o carro parou em frente de casa, eu já tinha chorado. Ele, bebê para cá, bebê para lá, acalmou-me durante meia eternidade. As lágrimas tinham parado, mas os olhos continuavam inchados. Assim que o carro estacionou, escorreguei do seu colo para fugir, mas ele segurou-me pela mão inescapável. Ele exigia que eu fosse irmã. Agora queria que eu tivesse o bebê. Ter um bebê, isso é tarefa de irmã. Irritada, ignorei-o e meti-me para dentro de casa. Mal vi a porta, fui envolvida num abraço macio. Bebê, mamã está de volta. Saudadinha, piscava os olhos. Mamã, os meus pais tinham estado de férias durante 2 meses e finalmente regressavam. Apertei-a com força. Mamã, nem imaginas o que aconteceu estes 2 meses. Ela observou-me. A minha bebê emagreceu. Na verdade, engordei 2 quilos. Exclamou a mamã, os olhos estão vermelhos, choraste. Soltou-me, deu 2 passos atrás e virou-se para o Xixê. Xiaoxê, quem atormentou a minha filha. Os olhos dela estão inchados. Xixê, sem pestanejar, fui eu. E sem avisar, lançou a bomba. A Mumu está grávida, o bebê é meu. O meu pai, que chegara atrasado, estava sem entender. Depois, furioso. Queria esmurrar o Xixê. Eu interceptei. Baixinho disse: vocês andavam a pressionar para casamentos. Agora resolvemos os 2 de uma vez. Surpresa. Pareceu-me que o pai queria esmurrar-me também. Escondi-me atrás da mamã. Mamã, salva-me. Felizmente, os meus pais, pessoas instruídas, não recorreram à violência. A mamã agarrou-me. O que se passa? Gaguejei, ficámos bebados, foi um acidente. O pai, sarcástico, bebado. Um homem bebado não tem capacidade. Xixê concordou com a cabeça. Verdade. Estás a concordar com o quê? Xixê não tinha namorada, logo nunca me confundira com outra pessoa. Desde o princípio, ele sabia que era eu. Naquela noite, além de bebida, havia sido drogado. Sem razão, só eu. Sem razão, o objeto da minha fantasia continuava a ser ele. Tinha-me atirado a ele, repetindo: irmão, irmão, porque não gostas de mim? Dá-me um beijinho, irmão, irmão, sinto-me mal. Tapei os ouvidos, parem de perguntar. Os pais não precisam de detalhes tão explícitos. A mamã, percebendo a minha vergonha, suspirou: não vou insistir. Só quero saber uma coisa, foi consensual para ambos. Xixê não hesitou. Sim. Mordi o lábio, olhei de esguelha para ele, ajoelhada à frente do meu pai, e murmurei: sim. A mamã passou a mão na minha cabeça. Então que seja. Nós não somos antiquados. Podem casar legalmente, a lei não proíbe. Expirei de alívio. A mamã continuou: estás grávida. Bebê? Abraçou-me. Como é possível? Grávida antes do casamento. A culpa é minha, não te preparei devidamente. No fim, Xixê apanhou na mesma. Desta vez, não por estar comigo, mas por me ter deixado grávida. Sentado, passei pomada nos ferimentos. Ele cingiu-me pela cintura, encostou a cara à minha barriga. O meu pai não se conteve, o bastão deixou marcas vermelhas. Percorri as feridas com a ponta dos dedos. Dói. Por lógica, eu também devia levar uma tareada. Na minha família, o processo é sagrado. Namoro, casamento, depois filhos. Agora estava tudo ao contrário. Mas grávida, estava automaticamente imune. A bronca toda caiu sobre o Xixê. O papá bateu nele com ainda mais força. Acreditava que, com o feitio dele, Xixê diria: não dói. Já se quebrara a perna e nem soltara um gemido. Mas desta vez ele murmurou: dói. Pensei um bocado. Inclinei-me e beijei as marcas vermelhas nas costas dele. Então eu beijo para passar a dor. Beijos mágicos, todo mundo sabe, são altamente viciantes. Xixê pediu mais e mais.
bebê, aqui também, até as comissuras dos olhos dele ficarem rosadas. Dói, disse ele, agora brando. Dói de saudades tuas. Empurrei-o, nem penses nisso. Ele suspirou, desiludido, tudo bem. Xixa ergueu-me e deitou-me na cama. Então deixa-me beijar a minha bebê. Enterrei-me no peito dele até acalmar. Ele acariciava-me as costas, devagar. Ainda aguentas, bebê? Queres mais beijinhos do irmão? Balancei a cabeça. Não, estou exausta. Ele apertou-me contra si, queixo apoiado na minha cabeça. Descansa, bebê. Dorme. Foi a primeira vez, lúcida, que dormi ao lado dele. Xixa tinha os olhos fechados. Adormecido, parecia suave, sem arestas, exatamente o irmão que eu guardava na memória. Na realidade, o temperamento dele não era nada bonzinho. Os empregados tremiam-lhe. E quando aparecia na escola, os colegas intimidavam-se. O Xixa dos outros e o Xixa que eu via eram dois seres distintos. Encontrei uma posição confortável nos braços dele e perguntei, baixinho, irmão, quando é que começaste a gostar de mim? Pensei que ele estivesse a dormir e não esperava resposta. Mas ele apertou-me com mais força. Não sei ao certo. Irmão mau, nem isso sabes. Quando percebi que te amava, foi há 3 anos. 3 anos atrás. A atividade do clube, o tal desafio, quando eu disse gosto de ti e ele respondeu, eu também gosto de ti. A gravidez atirou os papás para um dilema. O casamento não podia ser às 3 pancadas, mas também não podia ser adiado indefinidamente. Felizmente, somos ricos, nada que dinheiro não resolva. Se não resolve, é porque ainda não se gastou o suficiente. Os convites foram enviados. A cerimónia marcada para daqui a 3 meses. O vestido de noiva já incluía margem para engordar com a gravidez. Mas surgiu um contratempo. As outras grávidas têm barrigas redondas. Eu, com 4 meses, continuava lisa. Xixa não me largava. Ia a todas as consultas. Cada resultado era normal, mas ele continuava inquieto. Quando a minha colega do liceu recebeu o convite, ficou chocada. Mandou-me foto do cartão, com os nomes dos noivos assinalados. Noiva, Liang Mu, eu sabia. Então escreveu, Liang Mu, podes explicar o que significa a linha do noivo? Fiz bacinho, Xixe, ora essa, analfabeta. Se a memória não me falha, o teu irmão chama-se Xixe. Certo. Digitei rapidamente, é ele. Ela que P asterisco RRA. Silêncio de alguns minutos. Depois um documento, o mesmo romance de anos atrás, sufixo, um V1, pseudo-incesto. Lembras-te disto? Fiz-me de desentendida, mas às escondidas. Abri o ficheiro. Mal tinha lido 3 páginas quando o telemóvel me foi arrancado. Xixa leu o título em voz alta, brincadeiras durante a gravidez. Antes que ele continuasse, tapei-lhe a boca, nem sonhos. Ele afastou a minha mão, inclinou-se e beijou-me. Não estava a pensar nisso, mas, depois do bebê nascer, podemos experimentar.